Fizemos dois vídeos passados a respeito da aceleração de hardware dos equipamentos da Fortinet. Se você não viu eles ainda, eu vou deixar aqui no card para você, dá uma olhada lá e volta nesse vídeo. Porque nesse vídeo de hoje a gente vai aplicar aqueles conceitos que vimos. Vamos demonstrar então na prática como que você pode verificar os chips das suas plataformas de FortiGate e também como fazer algumas configurações para poder habilitar ou desabilitar os recursos de aceleração de hardware. E se você se interessou por esse assunto, já vai deixando aquela moralzinha no like, se inscrevendo no canal e marcando o sininho para receber notificação, porque, conteúdos como esse aqui você não encontra em qualquer lugar e a única moralzinha que eu tô te pedindo é aquele like maroto. Então fica comigo até o final que o vídeo de hoje tá muito da hora. Bora lá? Aqui no nosso vídeo de hoje, como eu falei, vamos fazer a validação daqueles conceitos que aprendemos em cima dos últimos vídeos de Network Processors e Content Processors que eu deixei no card para você na introdução. E para a gente fazer essa validação, eu vou fazer ela em cima do FortiGate 40F, que é o meu xodózinho que eu tenho aqui do lado. Então vamos dar uma analisada na arquitetura desse camarada aqui, ó. O FortiGate 40F ele tem 5 interfaces, uma interface WAN, uma interface que a Fortinet chama de interface A, que ela associa essa interface a um FortiSwitch como o uplink dele, mas você pode utilizar ela para qualquer finalidade que deseja, e 3 interfaces de LAN. Todas essas interfaces do FortiGate, elas estão associadas ao chip de SOC 4, que é o chip de Content Processors e Network Processors, tudo integrado dentro da mesma plataforma. E essa plataforma, como a gente validou, ela é composta por, obviamente, pelo ISF, que é o chip de switch. Logo após dele, a gente tem os chips de NP6, ou Network Processors NP6X Lite. E nos barramentos logo acima temos a CPU propriamente dita e o chip de Content Processors CP9X Lite. Então a ideia aqui é validar se a documentação da Fortinet está adequada com o que a gente vê na prática em si. E para isso eu vou trazer aqui o nosso Firewall e aqui a partir do Firewall vamos fazer a validação. Então a gente dá um get hardware status, esse comando vai trazer exatamente essas plataformas para a gente. Vamos dar uma analisada no output dele. O output dele, ele fala que esse modelo é um Fortinet FortiGate-40F, então beleza, estamos de acordo. A versão do chip de ASIC aqui, ó, SOC 4. Então a gente tem exatamente o que está descrito na topologia, um FortiGate 40F, embarcado nele um chip de SOC 4. Logo abaixo ele traz que esse chip de SOC 4 ele possui uma CPU ARM V8 com 4 núcleos de CPUs aí, uma memória RAM de 2 GB, mais ou menos aí, né, um pouquinho menos. Não tem disponível o hard drive dele, USB nem nada, show de bola. E olha só o que traz aqui, ó, na aba de Network Card Chipset. Ele traz que esse FortiGate 40F ele utiliza o ASIC NP6X Lite Adapter. Então confirma tudo que a gente vê aqui na documentação, indica que no nosso FortiGate está adequado. Além disso, se a gente dar uma analisada no output aqui do site, ele fala para você dar uma verificada nas interfaces que são associadas ao chip de NP6X Lite. Então você pode utilizar esse comando aqui. Então vou voltar no meu FortiGate e aqui no meu FortiGate eu digito o comando e o mesmo output que a gente vê na dock, ó, é o output que a gente vê no FortiGate, onde todas as interfaces, o WAN, a LAN 1, 2, 3, interface A, pertencem ao mesmo chip que é o chip de NP6. Então, legal, a gente confirmou aqui que a documentação indicada está correta. A gente também validou que o 40F possui esses chips. E uma dica bônus que eu queria trazer aqui para você, como que você poderia configurar essa manipulação do tráfego que vai ser, vamos dizer assim, receber o offload ou passar pelo FastPath e qual tráfego não vai passar.
A primeira dica que eu vou trazer aqui é como que você desabilita, então, de forma geral, o Security Process Unit, onde você vai desabilitar ali os chips de NP e os chips de CP para processar pacotes. Existe uma configuração no FortiGate, ela fica dentro de Config System Global. E se a gente fazer um show full configuration, pipe grep, check protocol, ele traz aqui um comando bem interessante, que é o check protocol header lose. O que significa isso? É uma verificação do cabeçalho dos pacotes. E isso inclui desde verificar o comprimento do cabeçalho da camada 4, o comprimento do cabeçalho IP, a versão do protocolo, soma de checksums, etc, etc. Quando ele está em lose, o FortiGate ele não faz essa tratativa de forma, vamos dizer assim, muito robusta ou muito restrita. E dessa forma que está aqui agora, quer dizer que ele, por padrão, já habilita também o uso dos chips de CP e de NP. Entretanto, se a gente fazer uma alteração aqui nesse comando PyStrict, onde ele vai fazer essa verificação de verificar o tamanho do cabeçalho da camada 4, tamanho do cabeçalho IP, versão do IP, etc, etc, ele vai partir a utilizar então a CPU. Tanto que, opa, eu digitei aqui sem querer, vou apertar o comando aqui de novo. Se eu der um set, set protocol header strict, ele vai trazer uma mensagem aqui para a gente de alerta. E que mensagem é essa? Quando você faz essa configuração, ele pode bloquear algumas compatibilidades com outros vendors e aplicação e também pode causar perda nas sessões existentes. Além disso, vai piorar significativamente a performance, principalmente fazendo drops de ESP Traffic from VPN Tune, então tráfego de ESP, e por fim, vai desabilitar todo o Hardware Acceleration. Então você tem que ter muito cuidado ao habilitar esse recurso aqui, mas a gente está fazendo apenas para efeito de teste. Então eu vou dar um Y, então eu habilitei o modo de strict, consequentemente eu desabilitei o Hardware Acceleration. Então se eu der um show aqui, ele mostra pra gente que está habilitado em strict. Então eu vou dar um end aqui. E agora vamos fazer o seguinte teste. Eu tenho uma máquina onde eu quero fazer um teste de banda para cima do meu Firewall. E esse teste de banda a gente vai validar ali como que está a relação entre consumo de CPU e tráfego que está passando. Beleza, vamos dar uma olhada aqui então. Vou entrar no meu FortiGate pela web. E dentro do meu FortiGate eu tenho aqui a parte de uso de CPU. Então eu tenho eu mostro aqui o gráfico de CPU. Além disso, o tráfego de banda pela interface WAN e as sessões. E mais importante do que nunca, o consumo de SPU e o consumo de NTurbo. Lembrando que a SPU é a CPU mais a NP mais a CP. Show de bola! Vamos então fazer um teste de banda e ver o resultado aqui nesse gráfico. Eu estou com uma máquina atrás do nosso Firewall FortiGate e eu vou fazer um teste dentro da Fast.com. A gente está vendo a banda passar aqui. Então se a gente voltar no nosso Firewall, voltei no nosso Firewall e você vê que ele faz um aumento de consumo de CPU aqui. Beleza, deu uma baixada, o aumento de sessões ocorreu, show de bola. E olha só, tive esse aumento de CPU e o resultado foi esse. Eu tenho uma banda de 300 MB e um upload de 150 MB. Como resultado, a gente viu que o nosso FortiGate fez uso de CPU nos dois momentos, indicando que a partir do momento que eu desabilitei toda a aceleração de hardware, ele fez tanto para ida quanto para a volta ali o consumo de CPU. Agora, vamos habilitar novamente o Hardware Acceleration e analisar esse comportamento de novo. Aqui no nosso Firewall, eu vou entrar em Config System Global e vou habilitar o Check Header Lose novamente. E vou dar um End. Quando eu fiz isso, nossa CPU aqui ainda está fazendo um certo consumo, até porque eu fiz alterações nela. Vamos aguardar ela baixar um pouquinho e vamos mandar bronca no teste de banda. Mandando repetir o teste, vamos voltar lá na CPU e vamos analisar o que está acontecendo. Repare que quando eu rodei o teste de banda,
Olha só o consumo de CPU que teve. Ó. Você pode ver que provavelmente ele não está associado ao consumo que eu fiz anteriormente, porque isso aqui geralmente ele deu uns picozinhos. Mas você pode ver que, ó, em comparação ao que eu tinha antes, se eu botar 10 minutos, você pode ver que, ó, subiu um pouquinho para 13%, aqui embaixo, ó, utilizou 3%, que deve estar associado à interface de gerência, algo nesse sentido. Mas você vê uma pequena diferença ali do uso de Hardware Acceleration em comparação apenas à CPU. Obviamente, nesse teste básico, a gente não vai sentir tanta diferença, mas você botar mais carga, mais usuários, etc, você provavelmente vai ver uma diferença significativa no uso de aceleração em comparação ao não uso de aceleração. Outro comando bem legal da gente usar para verificação é a gente vir aqui dentro do Firewall mesmo, e aqui dentro do Firewall você pode verificar se você está utilizando as CPUs de NTurbo e IPSA. Se você lembrar, a NTurbo são aqueles chips dedicados dentro da CPU para fazer processamentos mais voltados à segurança que os Network Processors não fizeram. Então você pode verificar se ela está habilitada. E onde que a gente verifica isso? A gente vem em IPS, Global, e a gente vai fazer um Show, Full Configuration, Pipe Grep, e vai botar aqui a Accel, de aceleração. E aqui a gente vê aqui, ó, Set NP Accel Mode Basic, e quando está em Basic indica que está correto, porque se a gente fazer a variação do comando, ó, a variação dele é None. Então, se você botar None, você desabilita o recurso de NP. Além disso, a gente tem aqui, ó, CP Accel Mode Advanced. E se a gente fizer o mesmo comportamento e comparar, ó, se a gente botar Advanced, ele fala aqui que todo o offload vai ser feito pelos chips, né? Requer CP8 ou CP9. Se a gente botar em None, ele vai, por exemplo, desabilitar. E a gente tem também a opção de Basic. Então aqui a gente confirma que os chips de IPSA e NTurbo estão habilitados e operacionais. Bom, agora a gente já viu aqui como desabilitar globalmente as configurações de Hardware Acceleration. Vimos ali como que verificamos os hardware que nossa plataforma Fortinet tem. Além disso, verificamos os chips de NTurbo e IPSA. Resta agora então a gente mostrar umas duas outras dicas que são o quê? A primeira, como que você poderia desabilitar a aceleração de hardware apenas para um fluxo? E segundo, como que você desabilitaria a aceleração de hardware para VPNs? Então vamos mostrar a primeira dica aqui, ó, config firewall. Vamos entrar numa firewall policy aqui, ó, deixa eu dar uma olhada. Ó. Vamos entrar na firewall policy 1, que é de tráfego de LAN, que no caso é do nosso laboratório, para a internet. Dentro dessa policy, a gente vai habilitar então um comando, né? Ou melhor, desabilitar um comando. Set NP Acceleration, e aqui a gente põe Disable. Disable porque Enable já é por padrão, então a gente dá um Disable nele. Quando a gente faz isso, ele aparece aqui pra gente, ó, Disable, e eu dou um End aqui. Desabilitei então o uso do NP para aquela policy. Vamos voltar no nosso teste de banda aqui e ver o comportamento de novo. Vou clicar em OK e bora lá. E aqui no FortiGate, ó, a gente vê um consumozinho de CPU rodando aqui ainda, ó, porque o nosso teste de banda está sendo efetuado. Mas em suma, ó, a gente desabilitou a aceleração de NP, ou seja, Network Processor, para aquela policy. Então isso pode ser feito também por questão de teste, caso você queira fazer algum determinado tipo de validação. Por exemplo, eu quero habilitar a inspeção em SSL em proxy based, eu quero ver como que vai ser o comportamento do Fire. Você pode desabilitar esse recurso na policy e ver como que vai aumentar o fluxo em CPU, que você poderia estar simulando um teste como esse. Vamos voltar aqui à aceleração de hardware na policy, então config Firewall Policy, Edit 1, Set NP Acceleration Enable, vou sair e por fim vamos mostrar como que você poderia desabilitar as configurações de VPN. Então config System Global e se a gente der um Set IPsec ASIC Offload, se você tem aqui duas opções, Enable e Disable, então eu poderia desabilitar também para efeito de teste.
Lembrando aqui que não é uma recomendação você desabilitar a aceleração de hardware no seu Firewall, até porque ele vai otimizar o processamento dele economizando CPU. Mas você tem essas opções aqui para você poder fazer testes. Quero fazer um teste de bancada para ver como que está a CPU, quero fazer testes para ver como que o Firewall vai se comportar em determinadas situações. São mais nesses tipos de casos que a Fortinet recomenda você desabilitar. Fora isso, é desejável que você sempre mantenha esses recursos ativos para sempre poder absorver o melhor do seu equipamento. Então, para a gente finalizar aqui esse vídeo, eu quero saber se você já deixou o seu like aqui, já se inscreveu no canal e marcou o sininho para receber notificações, porque, poxa, na moral, cara, olha a qualidade dos conteúdos que a gente está fazendo aqui e você não vai nem deixar o like, pô, sacanagem, né? Brincadeiras à parte, comenta aqui embaixo sobre o que você achou desse vídeo e de vídeos que vocês querem ver aqui no canal. E no mais, pra gente encerrar, eu espero que esse vídeo tenha sido informativo para você e muito obrigado por assistir. É nóis!